Bem-vindos então à nossa 11ª aula, tratando ainda da organização e fases da lei aí 13.019. Vamos então dar continuidade à fase de execução, né? Ela acaba sendo um pouco mais extensa mesmo. Bom, nessa fase de execução também é necessário disciplinar sobre as alterações do plano de trabalho para ampliação de metas, etapas e valores nos limites fixados no decreto de regulamentação. Então, gente, aqui a gente precisa, né, a fase de execução, ela pode sofrer uma alteração, tá? Dentro da fase de execução pode haver uma alteração do projeto, tá? Aquilo que foi planejado não conseguiu ser executado e precisa ser readaptado. São aí também uma forma de aditamento, não tem problema nenhum. Só que isso tem que ser, né, disciplinado nessa fase, não é simplesmente chegar e pedir o aditamento, tá? Precisa, então, apresentar essas alterações. Quais foram as alterações dentro do plano de trabalho? O que já foi cumprido e o que ainda não foi cumprido e o que ainda não pode ser cumprido e precisa ser readequado. Por que vocês estão mudando ou ampliando as metas ou diminuindo as metas ou mudando as etapas e valores? Isso tudo é possível de ser feito, mas desde que feito de forma correta, né? Tem que ser disciplinada, que tem que ter um instrumento próprio para poder fazer esse tipo de ação. Mas é possível, sim, tá? Realizar. O projeto, ele é uma referência muito grande, mas ele não prende a execução, tá? Ele não trava toda a execução. Ele não pode ser uma coisa que se torna ali permanente. O projeto não pode ser permanente. A realidade muda, as coisas mudam. Então, ele precisa ser adaptável, ok? E a possibilidade, sim, de fazer essa adaptação dentro dessa fase de execução, desde que disciplinada corretamente. Considerar a quantidade de parcelas, ciente de que a liberação de cada parcela depende da prestação de contas. Assim, a OSC deverá demonstrar. A possibilidade aqui, gente, de a gente trabalhar o repasse de recursos em parcelas. O repasse de recursos ele pode ser feito de várias formas. Pode ser feito de forma total, é o que a gente mais indica, tá? O que a gente sempre indica é faça o repasse de forma total. A gente tem instrumentos para poder fiscalizar, para poder viabilizar. Mas façam os repasses de forma total para as OSCs. Repasse esse dinheiro e execute o seu papel de fiscalização, de monitorar. Não fique preocupado em nova etapa, ter que analisar um monte de situação para repassar. Mas, se for uma opção lá do município e do conselho de vocês, pode ser parcelado, tá? Pode ser transferido aí, repassado em forma de parcelas. Assim como pode ser repassado na totalidade ao final, tá bom? Pode ser, essas parcelas podem ser mensais, bimensais, trimestrais, né, semestrais, isso aí fica a critério que vocês definiram. A gente recomenda? Não, tá? Mas a gente já traz aqui a possibilidade. Porque, considerando a existência de parcelas, tá? Esse repasse da outra parcela vai estar condicionado à prestação de contas de cada parcela anterior. Então, se vão ser 4 parcelas em um ano, então de 3 em 3 meses vai ser feito esse repasse. E de 3 em 3 meses terá que haver aí uma prestação de contas. E de 3 em 3 meses deverá ser essa prestação de contas ser aprovada. E aí só depois de aprovada que essencialmente a gente poderá repassar a outra parcela. E assim vai ter que fazer sucessivamente até o final, tá? A OSC, então, no caso de repasses em parcelas, deverá demonstrar ter preenchido os requisitos da Lei 13.019 para a celebração da parceria, isso em cada parcela, inclusive com certidões, novamente, tá? Com documentação. Apresentar a prestação de contas da parcela anterior. Para isso é muito importante que a OSC guarde os protocolos de recebimento de cada prestação de contas, com a lista de todos os relatórios e documentos apresentados. Então, deve apresentar a prestação de contas todo mês. Tá? Todo mês não, todo período. Se o repasse for mensal, todo mês. Se o repasse for bimestral, todo bimestre. Se for trimestral, todo trimestre. E assim por diante. Estar em situação regular com o cronograma do plano de trabalho. Então, aqui é preciso demonstrar que as metas definidas estão sendo alcançadas. Entretanto, não é necessário que a parcela anterior tenha sido 100% executada para que haja liberação da parcela subsequente. Mas tem que apresentar lá que está com o cronograma em dia, regular.
Ah, claro que aí se você tiver algum problema e precisar refazer o cronograma, vai pedir um aditamento, vai refazer e vai ter que estar regular com um novo cronograma, ok? Por isso que diz que não vai precisar ser cumprido 100% executado, tá? Mas precisa estar regular. Além do mais, se eu sou em um trimestre, né, e eu prevejo o pagamento no trimestre de 3 parcelas do salário do meu contratado, tá, do meu colaborador, da OSC, quando eu fizer isso no terceiro mês, eu ainda não vou ter pago o terceiro salário. Então, a execução financeira ainda não foi 100%. Tá? Então, por isso que não vai ter que estar 100%, mas vai ter que estar em dia. Tem que analisar aí que o cronograma está batendo certinho. Se não estiver batendo, eu não posso fazer o repasse da outra parcela. Ok? Orientar sobre o pagamento que deverão ser realizados, em sua maioria, mediante transferência bancária, onde possa haver identificação do beneficiário final. Nos casos em que for necessário fazer pagamento em dinheiro, devem ser observadas algumas regras. Então, gente, primeiro, é preciso acompanhar aqui, né, e isso já precisa estar lá no manual de prestação de contas e tudo, que os recursos, todos os pagamentos realizados dentro dessa fase de execução têm que ser feitos via transferência. Hoje aceitamos o Pix, tá? O Pix também é uma forma de fazer o repasse desse recurso e é aceito da mesma forma que a transferência bancária, ok? Então, a regra é essa. Todos os pagamentos que forem realizados em função da parceria têm que ser feitos via transferências. Então, vou contratar uma equipe. Como é que eu vou pagar essa equipe? Transferência bancária. Vou comprar uma torradeira. Nem sei para quê, mas uma torradeira. Eu vou pagar via transferência bancária ou hoje via Pix. Tá? Vou contratar um serviço de reforma. Como é que vai ser o pagamento? Via transferência bancária ou via Pix. Pode ser parcelado, né? Posso pegar em 2, 3 parcelas, não tem problema. Mas vai ser via transferência ou via Pix, ok? Há uma exceção. Existe ainda a possibilidade de haver um pagamento de algo em espécie quando esse valor for muito pequeno, tá? E aí, quando a gente fala muito pequeno em relação ao valor do projeto, tá? Não é muito pequeno do que a gente entende, porque um pode entender que muito pequeno é 15 centavos, 5 centavos, o outro pode entender que muito pequeno, né, é 5 mil, 6 mil, ok? Então, isso depende da realidade que cada um vive. Mas, o que a gente tem que observar, esse valor muito pequeno é relativo ao valor do projeto, tá bom? Essas situações, então, tem que ser onde, como a gente já disse, os valores são valores bem reduzidos, bem pequenos, e essa possibilidade de pagamento de situações em espécie tem que estar previstos lá no projeto. Não quer dizer que você tem que prever no projeto a situação. Então, por exemplo, você vai fazer uma oficina de culinária e vocês têm aí os fornecedores, né, da agricultura familiar. Então, hoje, muitos têm, mas, né, até então, quando foi construída a lei, muitos não tinham nem banco, nem conta bancária, não tinham nada. E aí, como que ia fazer o pagamento? Não tem como fazer transferência, não existia o Pix até então. Então, era permitido, era e ainda é permitido, realizar esses pagamentos menores em situações onde não é possível fazer de outra forma, através de espécie. Desde que haja previsão. Ou seja, voltando ao que eu estava dizendo, tem que haver a previsão. Não de que eu vou pagar aquela cebolinha, né? Que eu vou lá com um produtor rural e falo, eu preciso de 10 molhos de cebola, 10 molhos de cebolinha. E aí eu vou lá e vou ter que prever num projeto. Aquisição de 10 molhos de cebola pagos através de recursos. Não é isso que você tem que prever. Você tem que prever lá que os valores, que quando não for possível fazer de outra forma, e o valor for até tantos reais, ou até X% X% do valor total do projeto, do custo total, serão feitos pagamentos de forma em espécie. Tá? Os pagamentos serão realizados aí em espécie, em dinheiro. Ok? Então, tem que haver
tem que ser, então, além de valores pequenos, além de ser situações onde não pode ser feito pagamento de outra forma, ainda nós temos que ter a previsão lá no projeto de que em algum momento poderá ser utilizado o recurso para custear essas despesas, certo? Então, os gastos devem estar previstos e detalhados no plano de trabalho, que indicará o que será gasto, o tipo de beneficiário a ser pago em dinheiro e o cronograma dos saques e pagamentos, tá bom? Então, tem que indicar ali essas situações. Como eu disse, você vai ter que prever exatamente o que você vai comprar, mas que você vai utilizar, você precisa prever, tá? Vamos utilizar aqui até R$ 800 a serem gastos na aquisição mensal de produtos aí da agricultura rural, aí como cebolinha, salsinha, couve, ok? Esses saques serão realizados mensalmente. Pronto. Você não falou exatamente o que você vai gastar, você pode ter dado até exemplo. O exemplo aqui foi desnecessário, mas eu posso falar ali que vou gastar com a aquisição de produtos e mercadorias do agricultor, do pequeno agricultor, né? Daquele agricultor ali da casa mesmo, que traz aqueles produtos mais artesanais, tá? Mensal até R$ 500 com saques a serem realizados todos os dias 15. Pronto, você cumpriu o que a lei pediu. Tá? Aí você pode ser que você vai comprar cebolinha, como pode ser salsinha, pode ser, que mais? Alface, pode ser várias outras coisas, né? Mas você já previu ali aquela utilização. Os valores, então, não podem ultrapassar R$ 800 ou, tá, uma média aí de 10%, tá, do total da parceria. A gente entende que essa regra aqui é colocada, né, pelo Tribunal de Contas de 10%, mas a gente entende que 10% também é muito. Né? Dependendo do projeto, um projeto de R$ 1 milhão, 10%, né, é um valor significativo para você sacar o dinheiro e fazer o pagamento. Certo? Você tem um projeto de 100 mil, 10% já é um valor significativo que é em torno de R$ 10 mil. Você imagina um projeto de R$ 1 milhão, né? Onde você tem aí um valor significativo que você não vai conseguir nem sacar de banco, melhor a gente dizendo assim, tá bom? Mas pode sim, pode haver essa situação. E aqui esses 10%, gente, isso é um valor, uma porcentagem que foi definida pelo Tribunal de Contas. Então, eles que entenderam que um valor até R$ 800 ou, no máximo, tá, 10% do valor total da parceria é um valor possível de ser utilizado e gasto com pagamento em espécie, desde que prevista lá no projeto, tá bom? Os pagamentos, então, devem ser realizados por meio de saques feitos na conta da parceria. Então, tem que ir lá no banco, fazer o saque, tá? Fazer o saque e fazer o pagamento. Eu vou lá, tiro R$100, pago R$100, guardo aquele comprovante de saque, né? Tiro aquele extrato e pego um recibo de que eu fiz efetivamente o pagamento dos R$100, tá bom? Para que eu possa provar aí a utilização desse recurso. Interessante aqui, tá, gente? Débito, pagamento em cartão de débito tem a mesma lógica da transferência, tá bom? Então pode pagar no débito também. Se a sua conta te permitiu um cartão de débito, você pode realizar o pagamento no débito, ok? Crédito não, tá? Crédito não, porque o crédito é diferente. O crédito, alguém paga para você, como se você estivesse pagando um pequeno empréstimo, onde alguém vai pagar para você e você vai repor isso aí, vai pagar mais à frente, ok? Tanto que eles recebem por isso, né? A empresa que vende cartão de crédito, ela tem um desconto aí do valor que ela vai receber, porque esse valor é o custo de quem está fazendo esse serviço para vocês. Então aí não pode, agora débito pode, tá? Porque débito desconta direto na conta. Então pode ir lá, cartão de débito, fazer a compra, não tem problema nenhum. Bom, aqueles que fizerem os saques ficarão responsáveis por prestar conta à OSC no valor total recebido em até 30 dias depois do último saque realizado, tá? Então ele tem 30 dias aí, ele foi lá, fez o saque. Ele tem 30 dias para poder
apresentar a documentação de prestação de contas que utilizou, né, que em síntese é aquilo que eu falei, pegar o dinheiro, passar o dinheiro, pegar um recibo e mostrar a comprovação de que pagou. Tá? Poderão ser apresentadas notas fiscais ou recibo. Aqui isso vai depender da situação. Um produtor rural, um produtor doméstico, né, caseiro ali, que é aquele produtor, pequeno produtor, que produz ali mais no nível de residência, né, ele pode ser que ele não tenha uma empresa. Né? Ele não tem condição de emitir uma nota fiscal, então ele emite o recibo. Já aquelas situações onde é possível emitir uma nota fiscal vai ser. Além da nota fiscal, tá, gente? Tem que ter o recebido. Tem que colocar lá que ele recebeu efetivamente aquele valor, não é só emitir uma nota. Tá bom? O recibo já vale como recebido. Depósito bancário na conta da parceria com os valores retirados e não utilizados. Então, o utiloso pegou lá R$150, pagou 100, sobrou 50, ele tem que voltar isso, depositar na conta da parceria e apresentar o comprovante de depósito, tá? Tudo isso em no máximo 30 dias. Bom, com isso então nós encerramos então a fase de execução, tá? E passamos então para a próxima fase que é monitoramento, tá? Certo? E depois a gente vai para a fase então de prestação de contas. Um abraço então e até a próxima aula. Vejo vocês então na nossa próxima aula.